Fala pessoal, tudo beleza? Vini aqui. E hoje, pessoal, quero falar para vocês sobre equilíbrio de múltiplos corpos rígidos, tá certo? A gente já viu o equilíbrio de um corpo rígido aqui no plano e no espaço, e a gente sabe que para cada corpo rígido, se for no plano, a gente tem três equações que a gente pode aplicar para fazer o equilíbrio, e se for no espaço, são seis equações. Bom, e quando eu tiver mais de um corpo rígido? Bom, se você tem mais de um corpo rígido e você está no plano, você terá três equações por corpo rígido. E se você tem mais de um corpo rígido e está no espaço, você terá seis equações por corpo rígido para você fazer o equilíbrio. Então, eu quero explorar um pouquinho isso com vocês, porque a maior parte do processo vocês já sabem, né? Quer dizer, depois que fizer o DCL, depois que tiverem todas as forças lá, o processo que você faz para um corpo rígido é exatamente o mesmo processo que você faz para N corpos rígidos, um por vez. A diferença é como a gente modela as interações entre os corpos rígidos. E é isso que eu quero mostrar para vocês na aula de hoje. Então, bora para a luzinha. Então vamos lá, pessoal. O que vai acontecer? A gente pode ter vários corpos rígidos, e se a gente tiver vários corpos rígidos, a gente vai ter que colocar algumas interações entre eles. E é sobre as interações que eu quero falar. Porque a gente vai trabalhar muito com algo que se chama lei da ação e da reação. Então vamos lá, vamos pensar num problema simples primeiro, onde eu tenho aqui o chão, e aí eu vou colocar dois bloquinhos aqui, ó. Beleza, um bloquinho e o outro bloquinho. Legal, o que vai acontecer aqui, ó? Esses dois bloquinhos aqui, ó, vamos dizer que o bloquinho de baixo tem uma massa M2 e o bloquinho de cima tem uma massa M1. Então eles vão ter forças pesos diferentes, né? Esse bloquinho M1, ele vai ter uma força peso aqui P1 e o bloquinho M2 vai ter uma força peso P2. Legal? Bom, vamos dizer agora que eu quero fazer o DCL desses dois bloquinhos aqui. São dois corpos e eu quero tratá-los como dois corpos. Então eu vou fazer o DCL de cada um desses bloquinhos. Como que eu faço? Eu tenho que desenhar cada um dos bloquinhos separadamente e voando. Então tá aqui, ó, um bloquinho aqui e eu vou desenhar o outro bloquinho aqui em cima. Você não precisa desenhar alinhado assim, mas eu vou desenhar alinhado porque eu quero mostrar uma coisa legal para vocês. Bom, forças que a gente já sabe que tem nos bloquinhos. Nesse aqui eu tenho uma força peso P1 e nesse aqui eu tenho uma força peso P2. Bom, vamos olhar para o bloquinho de baixo aqui que a gente já está mais acostumado. O bloquinho de baixo ele vai sofrer uma reação do solo, que a gente sempre modelou isso daqui como força normal. Então vamos colocar aqui, ó. Vou colocar de preto. Então a gente tinha uma força vertical aqui para cima, que era a força normal, que a gente aprendeu lá na aulinha de física. Beleza. Mas e aí, esse bloco aqui não tem força normal também? Como que funciona isso? Bom, entre os dois blocos aqui, olha só, a gente sabe que o bloco M1 ele vai empurrar o bloco M2 para baixo e o bloco M2 vai empurrar o bloco M1 para cima. Essa é a lei da ação e reação. A gente sabe que essas forças são iguais de mesma direção e sentidos opostos. Como que eu modelo essa força? Bom, eu sei que o bloco M1 vai sofrer uma força para cima. Eu já vou falar sobre o sentido da força. Mas eu sei que ele vai sofrer uma força para cima. Então eu vou colocar aqui a forcinha de interação entre os corpos, que é uma força que está aqui na interface entre esses dois corpos, e eu vou chamar essa força de Fi, que é a força de interação, ou força de contato, como que é. Bom, essa força Fi empurra o bloquinho M1 para cima, e a mesma força Fi empurra o bloquinho M2 para baixo. Então essa força aqui é a força Fi também. Então olha só, eu tenho aqui, ó, vou tentar copiar as coisas aqui, arrastar aqui, ó. Faltou esse pedacinho do bloco. No DCL,
do bloquinho inferior, eu tenho 3 forças. Eu tenho a força peso, a força normal do solo e a força FI. E no bloquinho superior, eu tenho a força FI e a força peso P1, né? Só para dar nome aos bois aqui, a gente sabe que P1 é M1G e P2 é M2G. Então, você pode se perguntar, fala, pô, mas professor, beleza, vamos dizer que eu quero calcular essa normal aqui. Eu sei que essa normal tem que levar em conta a massa dos dois blocos. Por que eu não coloco a força P1 aqui também? Aí que está o ponto. Porque a gente não precisa fazer essa consideração a princípio. Não é necessário fazer isso. Em um problema como esse, é muito fácil a gente enxergar que essa força normal vai ser gravidade que multiplica M1 mais M2. Mas em problemas mais complexos, onde eu tenho juntas, essa força pode sair do nosso controle. E a gente não tem como fazer essa hipótese de cara. Mas, se a gente entrar com essa força aqui de ação e reação nos dois corpos, a gente vai conseguir calcular essa normal sem fazer nenhuma hipótese. A única coisa que a gente tem que obedecer necessariamente é que, se eu tenho uma força de ação em um corpo para cima, por exemplo, como é o caso aqui desse bloquinho, a força respectiva a ela, que é a força de reação no outro corpo, tem que ter o sentido inverso. Então aqui ela está para baixo, porque no outro corpo ela está para cima. É exatamente a mesma força, tem a mesma intensidade e a mesma direção. Lembrando que direção é a reta base, certo? Então, olha aqui a reta base que é o vertical, a reta base vertical, beleza. Mas elas têm sentidos opostos, porque a ação e a reação têm sentidos opostos. Lembra lá, forças de igual intensidade, igual direção e sentidos opostos. Vamos calcular essa normal aqui por somatória de forças, só para você ver como é que funciona. Olha só, no corpo 2 aqui, eu vou fazer somatória das forças na vertical, no corpo 2. Vamos deixar entre parênteses assim. Ela vai ser igual a, supondo o eixo Y para cima aqui, ela vai ser igual a mais normal, menos P2, menos FI, igual a zero. E a força FI é desconhecida, ela é uma força de ação e reação, uma força de contato. Ou, se você lembrar de algumas aulas atrás, ela é uma força interna. E se eu olhar agora para o bloquinho de cima? No bloquinho de cima, eu sei que a somatória das forças na vertical no bloquinho 1, ela vale menos P1 mais FI. E a somatória das forças na vertical no bloco 1 tem que dar zero, porque ele está em equilíbrio. Dessa equação aqui eu posso isolar o FI. A gente sabe que FI é igual a P1. E aí eu substituo esse FI aqui. Então, olha só. Normal menos P2 menos P1 igual a zero. Portanto, a força normal do solo é P1 mais P2. Viu só? A gente não precisa considerar que o bloco de baixo tem a massa dos dois blocos. A gente só precisa incluir a força de reação entre os dois corpos. Tem alguns casos que são um pouco mais complicados. Por exemplo, se eu tiver um problema que tem essa cara aqui, ó, vamos dizer que eu tenho uma estrutura, né? Então, lá na minha estrutura eu tenho aqui um pino, aí eu tenho uma barra, aqui, aí eu tenho um outro pino aqui, aí eu tenho uma outra barra aqui assim. E aí eu posso ter uma força aqui para cima, só para a gente equilibrar esse sistema. Então, vamos dizer que eu coloquei uma força F aqui, e essa força F, ela equilibra esse sistema aqui. Beleza. Como que eu resolvo agora? Se eu quiser saber as forças nesse pino superior aqui, por exemplo. Quando eu tenho um pino, eu posso colocar sempre no pino duas forças ortogonais. Então eu vou quebrar esse problema aqui em dois corpos, né? Vamos chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. E eu vou redesenhar esses corpos aqui assim, ó. Essa outra barra aqui, a gente já sabe que ela tem uma força F para cá. Assim. Beleza. E aí eu sei que eu tenho os pinos. Aqui, ó.
pino, pino, pino. Então esse pino aqui é do ponto A, né? São as reações do solo. A gente pode colocar as reações como a gente quiser, desde que elas tenham um ângulo de 90 graus entre elas. Eu vou colocar uma na horizontal e outra na vertical. Então aqui eu vou ficar com reação a X, reação a Y. Beleza. E aqui, ó. E aqui no ponto B? Aqui você pode fazer de várias formas. Eu vou fazer de uma forma para você ver e depois a gente vai fazer de outras formas. A primeira forma que eu posso fazer é colocar uma reação horizontal aqui e uma vertical no pino, tá certo? Então aqui eu vou ter RBX e RBY. Esse ponto aqui no corpo 1, vamos chamar esse corpo aqui de corpo 1 e esse aqui de corpo 2. Esse ponto aqui no corpo 1 é o ponto B. Então esse ponto aqui no corpo 2, ele é o ponto B também. Como eu estou aqui no corpo 2 agora, e eu vou colocar as reações, lembra, a reação ela tem que ter o sentido contrário da ação. Então, olha só, a força RBX está para cá e a RBY está para baixo. Por quê? Porque ação e reação. RBY e essa daqui é RBX. Dois DCLs diferentes, e o que conecta esses dois DCLs são essas forças aqui. Ah, professor, eu poderia colocar RBY perpendicular à barra e RBX paralela à barra? Sim. E aí, no outro corpo, você teria que colocar essas duas forças com a mesma direção, sobre a mesma linha base, só que em sentidos opostos. Às vezes isso pode ser conveniente, você não fazer vertical e horizontal, você dá uma rotacionada nisso daí. Às vezes isso pode não ser conveniente, vai depender muito do seu problema. Então assim, eu falo para você que você tem que analisar os problemas. Mas a parte importante aqui qual que é? É que sempre que você colocar forças de interação entre os dois corpos, essas forças vão ter um sentido em um corpo e as mesmas forças vão ter o sentido contrário do outro corpo, para você conseguir resolver o problema. Esse é o grande X da questão da interação aí entre corpos. Outra coisa que pode aparecer, por exemplo, é atrito, né? Então, se eu tiver atrito entre dois corpos, imagina assim, ó. Imagina que eu tenho um bloquinho aqui, ele está inclinado assim, não sei o que está acontecendo aqui, mas eu tenho um outro bloquinho aqui em cima, ó, dele. E eles só estão nessa posição porque eles têm atrito entre eles. Então, quando eu fizer o DCL desses bloquinhos, o que vai acontecer? Um dos bloquinhos, quer ver? Vamos separar os bloquinhos já aqui, ó. Vamos fazer separadinho assim. Como eles têm atrito entre eles agora, o que vai acontecer? Então, esse bloquinho superior aqui, ele vai ter uma força de contato perpendicular à superfície, que eu vou chamar de FC, e ele vai ter uma força de atrito. Vamos dizer que ele está tentando descer e a força de atrito está segurando ele, então ele vai ter uma força de atrito na superfície assim para cima, que a gente vai chamar de FAT. No bloco de baixo eu tenho a mesma força de atrito puxando esse bloco aqui para baixo, AT, e eu tenho essa força FC apontando para baixo. Por quê? Porque as forças aqui, elas trabalham em pares ação e reação. Então, se a força de atrito puxa um corpo para a esquerda, ela está puxando o outro para a direita. Se a força normal puxa um corpo para cima, ela está puxando o outro para baixo. E assim por diante. Então, toda vez que você tiver interação entre dois corpos, você tem que levar essas forças de interação em consideração. E não necessariamente ficar fazendo essas hipóteses de que, agora esse corpo aqui tem a massa dos dois, leva a massa dos dois. Não precisa. É só colocar as forças de contato e equilibrar cada corpo que você vai chegar lá. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula sobre equilíbrio de múltiplos corpos rígidos e nas próximas aulas, nos próximos vídeos, a gente vai resolver alguns exercícios a esse respeito, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência e um forte abraço.